Bom, boa noite novamente, meus irmãos. É muito bom estar com os irmãos aqui para adorar o nosso Deus. E não sei os irmãos, mas eu já estava com saudade de falar no livro de Provérbios, um livro que para mim tem sido um livro muito edificante. Tenho aprendido e relembrado coisas que eu vi no seminário, coisas que impactaram a minha vida, que mais uma vez eu estou podendo ver através dessa sequência que nós estamos dando no livro de Provérbios. Meus irmãos, como já faz muito tempo que não estudamos juntos sobre o livro de Provérbios aqui, devido aí também ao meu tempo de férias, glória a Deus por isso, eu queria fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já viu no livro de Provérbios até aqui, e lembrar daquilo que nós já falamos. Nós já tratamos algumas coisas, até aqui 5 capítulos se foram, onde a gente pôde aprender algumas coisas a respeito daquilo que Salomão intencionava quando ele escreveu o livro de Provérbios. E eu queria até mesmo colocar para os irmãos me ajudarem a responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu coloquei aqui é: os irmãos lembram qual é a palavra-chave do livro de Provérbios? Quem quer chutar aí? Sabedoria, né? Sabedoria é a palavra-chave do livro de Provérbios. O livro todo vai se dar e vai se desenvolver baseado nessa sabedoria, uma sabedoria que o autor de Provérbios, que é Salomão, ele define muito bem ao longo desse livro, e ele vai caracterizar isso como algo vindo de Deus. E qual é o tema central, então, de Provérbios, já que sabedoria é a palavra-chave? Qual é o tema central? Lembra que eu falei para vocês, acho que na primeira mensagem de Provérbios eu falei assim, esse versículo aqui é o versículo que vai definir todo o direcionamento de Provérbios. Alguém lembra? Não? Provérbios 1, versículo 7. Ajudei? Fala aí, você pode falar, Silvia. Isso aí. O tema principal de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, quando Salomão ele define isso no primeiro capítulo do seu livro, ele dá um direcionamento para esse filho a quem ele está ensinando, a quem ele está instruindo. Ele queria definir de maneira bem clara para ele que essa sabedoria não provém de algo humano, não é inteligência, não é perspicácia, mas provém de um temor genuíno a Deus. Quer dizer, então, que as pessoas que são crentes são mais inteligentes do que as outras pessoas? De maneira nenhuma. Quer dizer que as pessoas que creem em Deus e que temem a Ele da maneira como Salomão trata aqui ao longo do seu livro, essas pessoas são sábias. São sábias no seu procedimento de vida. E eu falei aqui com os irmãos que essa sabedoria tratada no livro de Provérbios é uma habilidade em viver. Ela poderia ser traduzida como essa atitude de vida que habilmente permite com que eu viva da melhor forma possível. Porque isso promove também honra para Deus e naturalmente promoverá na minha e na sua vida também. Então, isso é uma coisa, esse é o tema central do livro de Provérbios. Isso vai nos ajudar muito no texto de hoje, para que a gente possa perceber a intenção de Salomão ao falar sobre algumas coisas. E por último, uma outra pergunta: qual era o objetivo de Salomão em expor esse pensamento a respeito da sabedoria no livro de Provérbios? Instrução. Salomão escreve esse livro com o objetivo ali, de maneira didática, tratando ali o aspecto de filho. Um filho que também poderia ser caracterizado como um discípulo de um mestre, que naquela época também se chamava de filho, né? Quando alguém era tutor de outra pessoa, ela praticamente era considerada um pai daquela pessoa na instrução. Então,
o objetivo aqui de Salomão era ensinar o seu filho a andar no caminho da sabedoria. Porque ele entendia qual era o caminho da sabedoria, ele sabia aquilo que a sabedoria poderia trazer de benefício para ele e também para o seu filho. Pois bem, é isso que nós temos então que lembrar quando nós estamos lendo o livro de Provérbios. Porque se não for isso, se todos os ensinamentos que Salomão traz aqui no livro de Provérbios não passar por esse crivo, onde nós entendemos a respeito do tema principal, que é sabedoria, entendendo que essa sabedoria falada aqui, vem por meio de um temor genuíno a Deus, e ela tem como objetivo instruir o homem a viver de acordo com esse Deus. Se não for isso, essas palavras de Salomão são meros ditados populares. Assim como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, as palavras de Salomão, se elas não forem vistas por essa perspectiva, não passarão de um ditado popular. Não passarão de conhecimento cultural. E nós que cremos em Deus, nós que tememos a esse Senhor, tal como nós vemos aqui no livro de Provérbios, nós cremos que não é assim. Então precisamos nos lembrar que não pode existir na minha ou na sua vida áreas que nós achamos que não seja necessária a intervenção direta da parte de Deus por meio dessa sabedoria que vem dele. A gente não pode pensar que essa sabedoria descrita aqui no livro de Provérbios, que ela é mais uma forma de eu saber coisas, de uma instrução meramente moral. Não pode ser assim. Então nós temos que ter essa perspectiva em mente para que a gente possa compreender os princípios eternos aqui estabelecidos através da vida de Salomão, mas certamente nós que cremos na palavra de Deus, que foram inspirados diretamente pela pessoa de Deus. Então, quando a gente olha então para o texto de hoje que nós vamos ver, nós precisamos também enxergar esse texto à luz dessa perspectiva que acabamos de lembrar. E por isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 5. É um texto breve, mas é um texto que tem muita coisa para nos ensinar. Capítulo 6 do livro de Provérbios, versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Amém? Vamos orar? E a gente vai pensar um pouquinho sobre esse texto. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui que o Senhor separou para que estivéssemos aprendendo mais da Tua Palavra. E eu te peço, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra, Pai. Nós estamos aqui com o objetivo de crescermos, e crescermos exclusivamente por meio da Tua Palavra. Portanto, Pai, nos ajude a compreender o texto, abra os nossos corações para que a gente possa também não apenas ouvir, mas praticar aquilo que estaremos aprendendo, Pai. Porque isso é de extrema importância, pois tem tudo a ver com honrar o Senhor da maneira como o Senhor merece. Nos ajuda então, Senhor, a compreensão desse texto. É isso que te pedimos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, muitas pessoas podem olhar para o texto e pensar assim: nossa, Salomão está falando aqui sobre economia doméstica. Salomão está falando aqui sobre administração. Não tem nada a ver com vida espiritual, não tem nada a ver com honrar o Senhor. Mas pelo contrário, meus irmãos, assim como nós vimos nessa relembrança que nós fizemos rapidamente aqui, tem tudo a ver com
temor ao Senhor. Isso tem tudo a ver com sabedoria, essa sabedoria que é promovida por esse temor. Isso tem tudo a ver com uma vida que busca honrar o Senhor em todas as circunstâncias. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós temos a tendência pecaminosa de particionar a nossa vida, talvez pensando que em determinadas áreas da nossa vida, Deus não precise intervir, porque isso não diz respeito a um campo espiritual. Não poderíamos estar mais enganados do que isso, irmãos. Porque tudo na nossa vida está relacionado a Deus. Todas as áreas, todos os mínimos detalhes da nossa vida estão diretamente relacionados a Deus. Não existe uma parte da sua vida que você possa pensar assim, nisso aqui talvez eu não precise da ajuda de Deus, nisso aqui talvez eu não precise da administração espiritual da parte de Deus na minha vida, selecionando e me determinando o padrão que Ele definiu para mim. Mas não podemos ver assim, meus irmãos. E por isso Salomão ele vai ensinar sobre ser ou não fiador. Quando eu estava pensando a respeito do texto, naturalmente me veio à cabeça esse mesmo pensamento. Poxa, o que eu vou falar de espiritual aqui? E quando eu fui lendo, relendo e buscando informações, eu fui percebendo o quão espiritual isso se trata. Se trata de honrar ou não a Deus. E Salomão, então, ele vai ensinar o seu filho algo muito importante. E ele começa no versículo 1 falando algo extremamente chocante. Ele fala assim: meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, você está prisioneiro, meu filho. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, logo aqui no versículo 1, nós podemos perceber que isso significa que é algo muito sério ser fiador dos outros. É algo muito sério. Não se trata de apenas palavras. Não se trata apenas de uma facilitação num processo de aquisição de uma casa ou alguma outra coisa. Eu não sei tantas coisas que exigem um fiador, mas casa, aluguel, geralmente exige, né? Mas isso é extremamente importante. Salomão está ensinando o seu filho a perceber o quão isso é importante na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Lembrem-se que Salomão está ensinando o seu filho a seguir no caminho, instruindo ele a seguir no caminho da sabedoria. E seguir no caminho da sabedoria representa viver uma vida temente ao Senhor. Salomão, então, ele ensina para o seu filho: olha, meu filho, eu quero que você entenda uma coisa. Ser fiador de alguém é algo extremamente sério. É algo que vai além da simples boa vontade de facilitar um negócio. É algo que vai muito além de ajudar um amigo numa papelada que ele precisa preencher para a aquisição de determinada coisa. Tem implicações. Tem coisas que vão impactar na sua vida. E quando impactarem na sua vida, você vai precisar se lembrar daquilo que eu te falei. Meus irmãos, o que acontece com alguém que é fiador de uma outra pessoa e essa pessoa deixa de pagar determinada coisa? Sobra conta para o fiador, não é verdade? E o que acontece quando sobra a conta para o fiador? Ou ele paga ou ele perde o bem. No Antigo Testamento, a gente tem um exemplo desse em Gênesis, mas no Antigo Testamento, aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas, eles se ofereciam como escravos para que pagassem as suas dívidas. Quando eles não tinham dinheiro para pagar a dívida
daquele a quem eles financiaram, ele tinha que pagar, se não pudesse pagar, ele tinha que fazer alguma outra coisa. Se ele tivesse posses, bens, talvez gados, ovelhas, ele perderia para que pagasse essa dívida. Ou então, em último caso, ele era levado como um escravo. Então, Salomão fala para o seu filho: meu filho, entenda uma coisa, ser fiador para ajudar alguém é muito legal. Você está com um objetivo genuíno de ajudar uma pessoa, legal, fera. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Qual vai ser a sua postura quando o cara não pagar? Como você vai agir sendo fiador dessa pessoa, caso ela se endivide? Qual vai ser a resposta do seu coração quando isso acontecer? Por isso, então, tem enormes implicações na própria economia doméstica dessa pessoa. E Salomão está tentando alertar o seu filho que é um compromisso muito sério e que é um compromisso que é selado por livre e espontânea vontade. Então, Salomão ele está ensinando isso para o seu filho. Mas, além disso, o que o rei Salomão está dizendo aqui é que ajudar financeiramente outra pessoa, sem levar em conta os riscos que isso pode levar, é tolice. Não é sensatez. Não é fruto de sabedoria. É fruto de tolice. Insensatez. A palavra utilizada por Salomão aqui é essa. Mesmo que essa atitude seja recheada de boas intenções. Mesmo assim, é fruto de tolice. É por isso que ele diz que no caso aqui, o fiador caiu nas armadilhas da sua própria palavra. Pois agora você precisará passar a sujeitar a sua administração dos seus bens à dívida de uma outra pessoa. Você terá que sujeitar essa administração econômica que você tem da sua casa a um ônus adquirido por outras pessoas. Salomão ele está falando isso, meus irmãos, porque é importante. Não é uma coisa que a gente pode passar batido, não. As pessoas podem olhar para esse texto aqui e pensar: poxa, não tem nada de espiritual aqui. Tem sim, porque isso está relacionado à forma como você vai agir no seu dia a dia. A forma como você vai agir, se você vai agir com sabedoria ou com insensatez. E meus irmãos, mesmo agindo, como eu falei aqui anteriormente, mesmo agindo por uma motivação extremamente bondosa com a outra pessoa, ainda assim é tolice. Não é algo sábio de se fazer. Porque, afinal de contas, pode acontecer que o seu amigo, que você que você aceitou ser fiador, pode ser que ele não pague. E nesse caso, quem será responsável por isso será você. O final do versículo também nos traz a ideia de que esse trecho bíblico ensina que não é possível escapar da responsabilidade assumida ao ser um fiador, dando simples explicações. Salomão diz aqui no final do versículo 1, olha, você com um aperto de mãos, você selou um pacto, você afirmou que você está ciente da responsabilidade que está sendo colocada sobre você. Isso se tornou uma armadilha para você, e essa armadilha foi estimulada pelas suas próprias palavras. Salomão está colocando isso para o seu filho, porque ele tem que entender, olha, não tem como na hora que você chegou a hora ali da dívida ser paga, e a pessoa não pagou, e você é o fiador, não tem como você chegar para a pessoa agora e querer falar assim, ai, eu achei que iria pagar direitinho. Não tem como agora você chegar diante do credor, aquele que está cobrando a dívida, e falar assim, eu jamais imaginei que fosse dar algum problema com isso. Não tem como você chegar e falar assim, eu só quis ajudar um amigo. Não é assim que você vai honrar a Deus nessa situação.
Não é assim. A verdade é que é independente da explicação que você dê ao credor, ele levará a cobrança adiante até que você pague a dívida. Até que você pague aquilo que você adquiriu como dívida sem ser beneficiado em nada. Salomão, ele fala também em outros momentos dentro de Provérbios a respeito disso. E ele ensina aos seus leitores, no caso aqui, o seu filho e os seus discípulos, a não assumirem esse tipo de compromisso. Provérbios 11, versículo 15, ele fala a mesma coisa. De que não tome essa responsabilidade sobre você. Capítulo 17, versículo 18 também, ele vai dizer isso. No capítulo 22, nos versículos 26 e 27, ele também falará sobre essa questão, sobre esse alerta que ele dá ao seu filho a não tomar esse compromisso com outras pessoas, para que você não venha adquirir uma dívida que você não pode pagar. E para que adquirindo essa dívida que você não possa pagar, você não venha desonrar a Deus. Então, Salomão, ele fala diversas vezes no seu livro a respeito desse assunto, o que demonstra para a gente que é extremamente importante e que tem sim a ver com a nossa vida diante de Deus. Mas, pastor, então, e quem já se comprometeu com isso? A esses, Salomão vai dizer uma coisa. Ele vai falar assim no versículo 2. Olha, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, agora a única solução que você tem é humilhar-se diante dele e pedir constantemente, insistentemente, para que ele te livre dessa responsabilidade. Faça isso enquanto é tempo. Insista. E o significado disso, meus irmãos, é que aquele que insensatamente se colocou nessa posição de fiador de outra pessoa, ele, chegando à conclusão de que não pode pagar, que não tem como assumir essa dívida, entendendo a implicação disso na sua vida e os impactos disso na sua economia doméstica, entendendo como algo que você não esteja disposto a assumir, que o quanto antes você vá conversar com esse amigo, essa pessoa próxima, a quem você se disponibilizou como fiador, para que isso seja retirado da sua responsabilidade. Salomão, ele fala isso para o seu filho, porque em algum momento da vida ele poderia falhar. Ele poderia esquecer desse ensinamento do pai. Então, relembrando, ele teria uma outra opção. A opção que eu tenho é, olha, eu assumi uma dívida, uma responsabilidade que eu não tenho como cumprir, cara. Me desculpe, eu sei que você precisa, mas eu também não posso condicionar a minha administração, a vida da minha família, economicamente, porque eu não tenho condição de pagar a sua dívida em caso de você não cumprir com o seu papel. Eu entendo a sua responsabilidade, mas eu peço que você também entenda a minha. Salomão está dizendo isso para esse filho, para que ele possa honrar a Deus diante dessa situação. Para que ele pudesse administrar a sua vida financeira também, de maneira que Deus fosse honrado. E diante disso, então, meus irmãos, ele deveria fazer isso enquanto era tempo. E o que isso significaria para a gente? Enquanto a dívida não foi cobrada ainda. Enquanto ainda não houve inadimplência por parte dessa pessoa, enquanto a bomba ainda não estourou, e pode ser que ela nunca estoure, enquanto ela não estourou, vai conversar com a pessoa. Vai conversar com a pessoa. Enquanto essa dívida ainda não for cobrada, a sua responsabilidade diante de Deus estará sendo essa administração, essa percepção, através da sabedoria, que
que você precisa honrar o Senhor também nessa área, que você não pode lidar de maneira leviana. E para isso acontecer, é preciso a gente ser honesto, explicar a situação, explicar as nossas razões, como eu falei, entender e falar com a pessoa, olha, eu assumi de fato uma responsabilidade que eu não podia. Peço perdão por não ter percebido antes, mas eu quero que você me libere dessa responsabilidade, porque vindo a dívida, se ela vier, eu não tenho como pagar. Então essa é a nossa responsabilidade. É isso que Salomão está ensinando para o seu filho. Ele queria que eles entendessem isso. É claro que Salomão aqui, meus irmãos, ele não quer que as pessoas deixem de ser bondosas umas com as outras. É claro que Salomão aqui não está lidando com o fato de você ter esse desejo no coração de ajudar uma outra pessoa. Mas ele também não quer que tal bondade, que tal sentimento altruísta se sobreponha à sabedoria dada por Deus de administrar financeiramente as suas contas. Por mais legal que seja, por mais altruísta que seja, você querer auxiliar uma pessoa nesse quesito, se você não tem como pagar a dívida, não assuma a responsabilidade. Não assuma. Porque se você assume e você não tem como pagar, você está desonrando a Deus. Você está desonrando a Deus. Então, Salomão ele está falando assim com seu filho. E ele queria que eles entendessem dessa maneira. Negar esse auxílio, tendo em mente a sua economia própria, é uma atitude de sabedoria. Ah, mas fulano é tão meu amigo. Poxa, o que ele vai falar? Se ele é tão seu amigo assim, ele vai entender que você não tem como assumir essa responsabilidade. Ah, mas fulano nunca deixa de pagar nada, mas ele pode deixar. Ah, mas ciclano é meu amigo tanto tempo, ele não faria uma coisa dessa comigo. Mas pode fazer. Pode acontecer. Então, meus irmãos, Salomão está ensinando uma coisa básica, que para muitas pessoas poderia ser simplesmente uma questão administrativa, mas que Salomão tem completa compreensão de que tem tudo a ver com o relacionamento dele com Deus. O relacionamento do seu filho com Deus. Por isso ele está ensinando a respeito disso. Sendo assim, sabendo de todas essas coisas que envolvem uma situação como esta, e tudo aquilo que pode dar errado, não só na parte financeira, de acordo com a pessoa que vai ter problemas na hora de pagar essa dívida adquirida por outra pessoa, mas também tendo em vista aqui uma dificuldade no relacionamento dessas pessoas. É difícil. Imagina, você assume essa responsabilidade, uma pessoa de longa data, e justamente naquele mês ali, você está com uma dificuldade maior, e o cara não paga, a dívida vai para você. E aí o seu nome daqui a pouco entra no SPC, nas cobranças, e você está sendo prejudicado pela inadimplência de outras pessoas. Corre-se um risco muito grande de desonrar a Deus também, não somente não pagando, mas também no atrito que isso pode gerar dentro de um relacionamento com outra pessoa. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Salomão, então, diante disso, ele fala para o seu filho: olha, filho, agora que eu já ensinei para você a não assumir essa responsabilidade, e se você já assumiu essa responsabilidade, eu te ensinei como a forma como você deve lidar com isso, eu quero que você entenda a seriedade disso, e eu vou explicar para você da seguinte maneira. Se você assumiu essa responsabilidade como fiador, e agora você tem a compreensão de que você não tem como honrar a Deus em caso da pessoa não assumir a sua responsabilidade de pagar
o seu financiamento no tempo devido. Se você entendeu isso, eu quero que você se lembre agora de uma outra coisa. A sua atitude de buscar se desvencilhar desse compromisso deve ser incansável. E aí ele vai falar para a gente: meu filho, não se entregue ao sono. Não procure descansar. Tome uma atitude tal como uma gazela que se livra, que está com um desejo instintivo de fugir daquele que a caça. Assim como um pássaro ou uma ave qualquer, que está sujeita ao laço ali, a ser presa por um caçador, também assim você haja nesse compromisso. Seja incansável para se desvencilhar dele, para que você não venha desonrar a Deus. Meus irmãos, no final das contas, a realidade é que o melhor momento para se levar um guarda-chuva é antes dela chegar. Porque depois que ela chegar, já passou. Você está encharcado, você está molhado, e o guarda-chuva não vai fazer diferença nenhuma. Da mesma forma, a melhor ocasião para se livrar dos laços de uma dívida de outra pessoa, a melhor ocasião para se livrar da responsabilidade de ser fiador de outra pessoa, é antes de que essa dívida seja transferida para você. Então, diante de tudo isso que nós vemos nesses 5 versículos, talvez fique a pergunta agora, pulsando na cabeça de vocês: pastor, então quer dizer que é pecado ser fiador ou pedir um fiador num negócio? Não. Não é pecado. De maneira nenhuma. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que não é sábio você assumir tal compromisso. Não é sábio. Mas tendo assumido o compromisso, você tem uma responsabilidade diante de Deus. E nessa responsabilidade você tem como honrar a Deus apenas de 2 maneiras. Se você assumiu essa responsabilidade e a dívida chegou até as suas mãos, pague. Pague sem murmurar e sem reclamar. Pague sem maledicência. Sem ficar falando e criando mágoas dentro do seu coração a respeito da pessoa a quem você é fiador. Porque isso não é uma atitude de alguém que honra a Deus, não. Se você assumiu essa responsabilidade e a dívida chegou para você, a única forma que você tem de honrar a Deus agora é entender o prejuízo que você tomou, pagar no tempo correto e fazer isso louvando e agradecendo a Deus por cada centavo que você levou de prejuízo. Porque a palavra de Deus ensinou o padrão. Quer ser sábio? Quer administrar bem a questão financeira da sua casa, da sua família e honrar a Deus com isso? Não assuma compromissos que você não possa cumprir. Mas assumindo, cumpra. A outra opção que nós temos também é fazer tal como Salomão falou para o seu filho. Se você entendeu que não tem condições de arcar com o ônus dessa dívida, caso ela venha, faça sem murmurar, sem choramingar, mas busque a pessoa para você se desvencilhar. Se você entende isso mesmo, olha, eu não tenho condição de arcar com essa despesa, vai até a pessoa a quem você se disponibilizou como fiador. Peça perdão a ela, porque você foi imprudente em assumir um compromisso que você não podia cumprir. Essas são as 2 únicas maneiras que nós vemos através desse texto aqui, de honrar o nosso Deus. Tem tudo a ver com espiritualidade. Tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Nós precisamos lembrar disso. Todas as áreas da nossa vida são
convocadas por Deus para serem apresentadas como culto a Ele, no padrão que Ele estabeleceu. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Seja um bom administrador, honre a Deus com as suas finanças e assumindo compromissos que você não deveria ter assumido, assumindo compromissos que você foi aconselhado pela Bíblia a não assumir, cumpra-os, sem reclamar, sem murmurar, sem falar mal das pessoas que te fizeram adquirir dívidas indevidas, e assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Amém? Que a gente possa aprender com isso, meus irmãos. O desafio é grande, mas nós temos a palavra de Deus para nos direcionar. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse tempo que tivemos de aprendizado da palavra, e depois nós nos dividiremos em grupos para orarmos uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu, de poder aprender mais sobre a Tua palavra, e aqui sobre um tema em que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, ou que talvez algumas vezes nós separamos eles de lado, achando que o Senhor e o padrão maravilhoso que a Tua Bíblia, que a Tua palavra nos impõe, que esse padrão não precisa ser atribuído nessas áreas. Então, Pai, nós te pedimos que mais uma vez o Senhor abra os nossos corações para a compreensão desse texto, daquilo que a gente acabou de ver e aprender, e que a gente possa buscar praticar isso, Pai. Que possamos agir com sabedoria, que possamos entender que o objetivo da nossa vida é que em todas as áreas dela possamos honrar ao Senhor. Sabemos que somos pecadores, Pai. Nós entendemos essa verdade. Por isso, Pai, te pedimos também perdão pelos nossos pecados. Tantas vezes, talvez, que possamos ter nos colocado em situações difíceis como essa e não agimos com sabedoria, Pai. E não agimos com o objetivo de honrar o Senhor. Pai, te pedimos perdão por isso, Pai. Mas agora, entendendo a Tua palavra, nós queremos viver da maneira correta. Da maneira que honre a Ti, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude a praticar isso que acabamos de aprender e que possamos nos lembrar que todas as áreas da nossa vida são para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, Pai, nós fazemos ela agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos ter o nosso tempo de oração.